Seja bem-vindo a mais uma edição do... Não, que alegria te receber aqui. Você não tem noção de como meu coração está alegre por saber que chegou o melhor telespectador, a melhor telespectadora acabou de chegar para assistir mais um episódio do YoungCast. Como eu sei que você ama esse podcast, com certeza, duas coisas. Ou você viu um corte do YoungCast e falou, cara, eu quero assistir essa entrevista aqui completa no canal, ou você estava neste momento assistindo o episódio completo e seguiu a minha orientação de permanecer, de continuar maratonando o YoungCast por hoje. Então seja bem-vindo, nós vamos juntos em mais uma jornada e eu posso dizer que você será fortemente alcançada e alcançado pelo conteúdo que nós vamos liberar aqui hoje. Nossa produção, hoje o Gui ele está por aqui e o Gui está na maior disposição, porque hoje é um dia de muitas entrevistas, então eles vão colocar agora para vocês aí na tela o nosso QR Code. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram caminha para 1.300.000 pessoas. Então, faça parte dessa tribo, se torne parte dessa comunidade que diariamente é abençoada e alcançada com os nossos cortes lá no Instagram. Se não conseguir fazer a leitura do QR Code, aí eu vou facilitar. Vocês sabem que eu gosto de deixar você o mais confortável possível. Então, aqui na descrição, nós deixaremos aí para você as redes sociais do YoungCast, as redes sociais do nosso convidado, para que tudo fique mais fácil, para que através do link você consiga acessar ambas as redes sociais. Nosso TikTok também, vamos deixar aqui na descrição, nós estamos tendo um alcance legal, né, no TikTok. Criamos o Instagram primeiro, depois que o Instagram ele cresceu aí, que nós falamos, cara, cadê a galera do TikTok? Cadê o povão que gosta do TikTok? Então vamos para lá também. Então agora o YoungCast está no TikTok, disponibilizando os cortes aí para edificar a sua vida. Então aqui na descrição você encontra todas as informações para acessar as nossas redes sociais. Eu estou com um convidado aqui muito incrível, alguém de Deus, alguém que, né, antes dessa entrevista aqui começar a acontecer, antes de ser gravada, é alguém que foi muito usado por Deus. E vocês sabem que nós priorizamos aqui trazer pessoas que edificam vidas. Eu sempre digo que eu não estava lá quando essa mesa foi feita, eu não vi o processo de construção dessa mesa, eu sei que ela é linda, mas não sei como foi feita. Mas uma verdade que eu sei sobre essa mesa é que ela está servindo de pão, ela está servindo de edificação, ela está servindo de vida, de palavra para milhões de pessoas. Então eu me sinto feliz porque isso mostra que eu estou cada vez mais e mais cumprindo o meu propósito. Esse convidado é alguém que também vai abençoar muito a sua vida, é alguém que vai levar um conteúdo edificante para você. Olha só a bio do meu convidado. Ele que é especialista em gestão emocional, é especialista em pessoas. Nós temos falado muito sobre esse assunto ultimamente. Ele é CEO da LF Gestão. Ele escreveu o livro O Poder do Recomeço e além de escrever este livro maravilhoso, que já está disponível inclusive para quem quiser adquirir, é só ir no link aqui embaixo, ele agora está lançando o livro O Poder do Básico. Olha que nome atrativo, O Poder do Básico. Isso nos faz pensar por que o básico, mesmo sendo o básico, se torna o mais importante, ou pode se tornar o mais importante. Eu recebo meu querido convidado, meu querido amigo, que é o pai do Vinícius e do Arthur, casado com a... Fala o nome para... Luciana. Com a Luciana. Já quero mandar um beijo aqui, um abraço, pastora. Deus abençoe a sua vida. Nosso querido amigo Cleiton Pinheiro aqui no... Finalmente aconteceu essa entrevista, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu já quero aqui agradecer a equipe do nosso querido Cleiton Pinheiro. Eu fui atendido de forma assim muito cordial. São poucos os convidados que eu faço questão de pessoalmente chamar aqui para o podcast. São poucos que eu falo para a Gabi, que é a nossa assessora. Não, Gabi, esse aqui eu quero chamar, eu preciso falar com essa pessoa. O Cleiton Pinheiro, ele é um desses e eu fui muito bem atendido pela Lilian, então agradecer ela, que está aqui nos bastidores, me atendeu super bem e deu certo. Hoje, Deus, aprove Deus, né, como muitas pessoas dizem, de eu estar aqui hoje com o Cleiton Pinheiro. Cleiton, primeiramente, queria que você falasse um pouco aí sobre esse livro maravilhoso. Fala o primeiro livro, que é O Poder do Recomeço, fala um pouco sobre quem é você e depois vamos falar sobre o poder do básico. Cleiton Pinheiro, eu sou empresário, eu tenho uma empresa voltada para gestão emocional e gestão de pessoas, também gestão estratégica. Então eu tenho um clube de empresários, eu também atuo como mentor de empresários. Escritor, O Poder do Recomeço. Por que o poder do recomeço? Porque existe um poder no recomeço.
a questão é que recomeçar soa como algo negativo. Sim. Então ninguém gosta de falar assim, eu estou recomeçando. Só que assim, existe um poder, porque quando você recomeça, você não recomeça do zero. Você já recomeça com uma bagagem, com aprendizado, com uma série de coisas. Outra coisa, se recomeçar não fosse importante, por que Deus recomeçou com Noé? Exato. Porque se você Exato, pegar a boa. arca, ali foi um recomeço. Então, não, Cleiton, mas é porque Deus errou. Não, Deus não erra. Deus não errou. Se ele recomeçou é porque ele queria nos ensinar algo. Então, existe um poder no recomeço. A E gente esse pode dizer, livro, então, que o recomeço ensina. com certeza. Mas ele ensina trazendo uma bagagem. Porque quando você recomeça, você não vai cometer os erros que você cometeu no passado. Se você aprendeu. Ou seja, se você aprendeu com, seja um erro, seja qualquer outra coisa... Qual que é o maior problema das pessoas? Elas não querem errar. Tem como você ter uma vida sem ter erros? Não tem. Porque existem erros que são necessários. Existem erros que são bem-sucedidos. O que são erros bem-sucedidos? Aqueles que eu aprendo. Então, quando você recomeça, os erros bem-sucedidos fazem parte e aqueles erros você já não vai cometer mais. Então, quer dizer o seguinte, você vai avançar Uau. muito mais rápido. Uau, eu vou te falar uma frase aqui e aí eu vou te perguntar se você concorda. Eu ouvi essa frase que ela diz assim, eu nunca perco, eu sempre aprendo. Exatamente. É uma verdade? Para mim, é uma verdade que é a ótica que você tem da vida. Exemplo, todo líder ensina? Todo líder ensina? Isso. De certo modo, sim. Sim. Porque ele ensina o que deve ser feito, mas a maioria ensina o que não deve ser feito. Uau. Só que você tem que ter a ótica Boa. correta. Quando você tem uma mente aberta, você aprende com todo mundo. Por quê? Porque as pessoas, ou elas vão te ensinar o que deve ser feito, ou elas vão te ensinar o que não deve ser feito. E na vida a gente mais aprende o que não deve ser feito do que realmente o que deve ser feito. Por quê? Porque a gente foca no negativo. O negativo tem um peso na nossa vida. Entendeu? Então, por isso que a frase faz sentido, sim. Agora, depende da maneira que eu quero olhar. Depende de como eu enxergo aquilo. Exatamente. Então, o poder do recomeço, ele vem... são 7 passos para você recomeçar da maneira certa. Você pode dar um spoiler como recomeçar da maneira certa, Cleito? Sim, quando você recomeça uma vida alinhada com Deus, com aquilo que Ele tem para você. Então, eu trago a questão das minhas crenças emocionais, dos meus gatilhos, dos meus complexos de inferioridade, no meu processo de autossabotagem, eu conto um pouco da minha história, tudo aquilo que me prejudicava e que em algum momento da vida eu entendi que eu precisava recomeçar, só que recomeçar da maneira certa. Recomeçar a ter uma vida com Deus. Aí eu não posso de forma alguma deixar passar isso sem te fazer uma pergunta. Cleiton, errei, falhei, tropecei, fracassei e quero recomeçar. Qual é o meu primeiro passo? O primeiro passo é você identificar os erros. Cleiton, eu errei. Tá, o que você fez? Eu errei aqui e tal. Feriu alguém? Feriu. Vai lá pedir perdão, vai lá se reconciliar. Ok. Se arrependeu? Me arrependi. Então fica tranquilo que Deus te perdoou. Mas então tá tudo bem? Não. Plantei coisa errada, eu vou colher. Então, a primeira coisa é, quais foram os erros que eu cometi? Segundo ponto, o que eu vou fazer para que esses erros não voltem a acontecer? Muita gente não faz isso. Então, assim, não é só identificar o erro. Exemplo, eu investi em uma empresa um valor muito alto. Não, peraí, quais são os gatilhos de repreensão que eu vou ter para que esses erros não voltem a acontecer na minha vida? Porque senão não adianta. Porque, primeiro, a falta de gestão emocional faz você... Porque quando você erra, um exemplo, quando você está numa situação difícil, você promete um monte de coisa. Eu errei, não, Cleiton, isso aí você vai ver, nunca mais eu vou fazer. Não, já pedi perdão, já fiz tudo certinho. Não é agora que você está recomeçando. É quando as coisas começarem a melhorar, que você volta com velhos hábitos. É igual exemplo, o velho homem, ele morre? O velho homem morre, sim. Eu tenho dúvidas. Você tem dúvidas? Eu achava que ele morria afogado quando eu me batizei. Mas eu tenho dúvidas, sabe por quê? Às vezes vem uns pensamentos assim que não é... Uns pensamentos que não era pra, tipo assim, pra eu ter. Cara, vamos lá, eu fiquei curioso agora. Então, aí eu falo assim, peraí, de onde eu tirei isso? O velho homem. Ué, mas não morreu afogado? Não, parece que ele fica lá dentro, doidinho pra voltar. Por quê? Porque a memória a gente não apaga. Você se converteu, você conheceu a Jesus, Boa. você teve uma Legal. transformação. Ok, você se converteu sim. Só que tem uma coisa, você tem uma memória. E o velho homem, ele vem na memória. O velho homem que eu falo é a seta que você recebe, é as sementes que o inimigo está plantando na sua mente. Entendeu? E muita gente acha que, não, eu me batizei, agora pronto, mudou. Cuidado. Por quê? O orgulho ficou na água, a soberba ficou na água,
Não ficou na água, não. Às vezes você não teve oportunidade. Aí na oportunidade o velho homem surge, que ele não morreu afogado. Entendeu? Então é você se conhecer. Isso é gestão emocional. Se você me perguntar, Cleiton, qual é o seu maior desafio todos os dias? É controlar o Cleiton. Porque o pensamento eu não controlo. Eu controlo o que sai da minha boca, mas o pensamento eu não controlo. E é muito difícil controlar o Cleiton. Entendeu? Não falar em momentos que eu queria falar. Ou não falar aquilo que veio na hora da raiva. Entendeu? Então o primeiro desafio que nós temos é controlar as nossas emoções. Por isso que eu foco em gestão emocional. Se você perguntar para as pessoas qual é o desafio que você tem, elas vão te responder o seguinte: o maior desafio que eu tenho são pessoas. Não são pessoas. O maior desafio que você tem é controlar você mesmo. Porque você não se controla. Eu não tenho gestão emocional, eu não sei lidar com a gestão emocional dos outros. Esse é o problema. Então o problema não está na pessoa. O problema está em você. Então, quando eu me converti, dentro deste processo, que é o recomeço, Sim. que é recomeçar tendo uma vida com Deus, a primeira coisa que eu entendi é quais foram os erros que eu cometi, o que eu vou fazer para que eles não aconteçam. Aí eu tomei uma decisão. Existe uma diferença entre transformação e mudança. Mudança é quando eu quero fazer algo para que você veja, para que ela veja. É quando eu quero fazer algo correto para mostrar para as pessoas. É meio que exterior. Transformação é quando eu decido fazer o que é certo, principalmente quando não tem ninguém olhando. Uau. Então, exemplo, você não pode falar que você teve um encontro com Jesus se você não teve uma transformação. E tem muita gente, infelizmente, que está na igreja e ainda não encontrou Jesus. Porque no dia que ela encontrar, não tem como a sua vida é transformada. Aí, a partir desse momento, não importa se você está vendo, se ela está vendo. Eu sei que isso é errado e eu não vou fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive um encontro, eu tive uma transformação. E a partir dali eu passo a ter uma vida com Deus. E tendo uma vida com Deus, muita coisa começou a mudar. Entendeu? Na minha vida. Primeira coisa, ele precisou organizar. O que é organizar? Tirar tudo que não era dele. Que eu trouxe ou que o próprio inimigo colocou. E esse processo de tirar o que não é dele dói, porque às vezes ele tira pessoas que você gosta. Às vezes ele tira coisas que você tinha apego. Entendeu? Então, recomeçar da maneira certa é recomeçar com Deus. Peraí, Senhor, o que o Senhor tem para mim? A oração, seja feita a tua vontade, é uma oração que todo mundo faz. Sim. E eu tenho certeza que quando a gente faz essa oração, Deus questiona, você vai deixar eu fazer? Senhor, seja feita a tua vontade, desde que seja o branco, que o Senhor sabe que eu gostei do branco. Não. Então, existe um poder no recomeço, mas esse poder é recomeçar junto com Deus, com base naquilo que Ele preparou para você. Agora, você falou algo que chamou muito a minha atenção, né? E eu achei isso uma pérola. Tá bom, errei, cometi um erro. Agora, antes de avançar aqui para a próxima etapa, que é o recomeço, calma lá, vamos analisar um pouco o passado. O que aconteceu? Você feriu alguém? Então, volta lá e perdoa. Sim. O que denota que o recomeço, ele é muito próximo ao futuro, ele é adepto ao futuro, mas ele não é negligente com o passado no sentido perdão. Porque algumas pessoas eu penso que elas têm aquela ideia de, não, eu errei com muita gente, agora eu vou recomeçar, eu vou mudar, não quero saber o que passou. Passou, eu vou olhar só pra frente. Só que você trouxe uma pérola que, opa, calma lá, não é só olhar pra frente. Quem você magoou? Ou seja, na sua visão, você tem essa clareza sobre o perdão? Não existe você querer recomeçar e olhar só pra frente se tem pessoas magoadas no seu passado? Quando eu recomecei a minha vida, eu trago no livro, uma das primeiras coisas, pedir perdão para minha esposa, para os meus filhos, pai, mãe, irmã, entendeu? Alguns amigos, pessoas que eu encontrei anos depois. Olha, eu acho que eu não tive um bom comportamento com você na época. Fantástico. Porque o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você. Quando eu peço perdão para alguém, é o momento que eu estou tirando aquela pessoa daqui de dentro, entendeu? Eu estou tirando ela daqui. Então, assim, o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver comigo. Peraí, se eu sei que eu te machuquei, que eu te magoei, o mínimo que eu tenho que fazer, já que agora eu falei que eu tive um encontro com Jesus e agora eu conheço a palavra, o mínimo que eu tenho que fazer é te falar assim, olha, Perdão. me perdoa, André. Porque talvez eu não fui um amigo como eu deveria. E aí, mas peraí, Cleiton, como é que você sabe? O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te incomoda, as pessoas que você tem que pedir perdão. Primeiro ponto, as pessoas que você tem que pedir perdão que você não sabe. Porque as pessoas que você tem que perdoar são duas coisas diferentes, pedir perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar, qual é a diferença?
Perdoar é quem me feriu. Perdoar é quem me feriu. Pedir perdão É quem eu feri. é quem eu feri. Legal, legal. Só que às vezes você pode ter ferido uma pessoa e não percebeu. Fica tranquilo que o Espírito Santo vai te avisar. Ó, lembra? Fulano tá com raiva de você. Não, mas ela é passada, eu não quero mexer. Não, espera aí. Eu não sou nova criatura? É mais ou menos isso, entendeu? Então, quando eu entendi isso, muita coisa mudou na minha vida. Esse ponto do perdão, ele é algo muito interessante porque, por incrível que pareça, muitas pessoas têm dificuldade. Né? Vamos polemizar? Vamos lá, vamos embora. Eu tô com você. Você gosta de polêmica? Cara, ó, vamos lá. Sobre polêmica, o que eu não sou, assim, aquele cara 100% adepto à polêmica Não, eu também não destrutiva. gosto. Eu também não Que é gosto. aquela ideia, por exemplo, de só fazendo esse comentário, que inclusive muitas pessoas mandaram mensagem pra mim no Instagram justamente me perguntando, pô, Yang, mas cadê o Miguelzinho no Yang? Você entrevistou ele, por que você não tá entrevistando mais? É porque eu sou assim, eu tenho algo comigo. Cara, deixa eu passar o vento, deixa eu passar a tempestade, eu sei que tem muito conteúdo, assim, Sim, alguém não. próximo, é um E amigo. eu penso igual você. Sim. Eu falei, vamos polemizar, que o povo gosta da polêmica só para chamar a atenção, porque já Sim, tinha gente sim. que já ia sair. Não, fica aí, continua aí, calma. Perdoei, preciso conviver? Tá, aí Ó, agora polêmico. eu vou repetir essa pergunta pra você. Cleiton, eu perdoei. A pessoa me pediu perdão e eu liberei o perdão. Eu preciso conviver com essa pessoa? Então, mas eu te fiz primeiro, eu quero ouvir a sua opinião. O corte ficar fantástico? A minha opinião? Cara, eu penso que se dependendo do que a pessoa fez, vamos ser direto. Vamos lá. ser direto. Eu fiz algo que te deixou muito chateado. Você ficou com muita raiva de mim. Mas, por quem você é, você entendeu que você tem que me perdoar. Isso. Me perdoou, a gente tem que conviver? Eu sou um cara que tem um coração muito bom. Pelo meu coração, você deu uma mancada comigo, eu te perdoei, eu ainda continuo convivendo com você. Mas o meu coração bom, ele tem níveis e tem limites. Depende do que foi feito. Por exemplo, eu já não consigo confiar mais numa pessoa que quebrou a minha confiança em algo grave. Aí eu não consigo mais conviver. Perdoo, mas não consigo conviver. Entendi. Você é casado? Casado. Quanto tempo? Eu sou casado há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Como é que você faz para conviver com a sua esposa? Você já perdoou Perdoando. ela? Se eu perdoei ela? É. Agora ficou. Você perdoou ela? Já perdoou? Já perdoei. E como é que você fez? Porque quebrou a confiança, então? Mas nada nesse nível, assim, Não. de quebrar a confiança. Ué, mas por que você teve que perdoar, então? Por coisas assim, de falar, isso aqui eu não curto muito. E te chateou? E me chateou, sim. Então, assim, olha, me chateou, eu vou te perdoar. Quebrou a confiança, porque você não esperava ouvir aquilo dela. Sim. Tanto que quando ela falou, você ficou chateado. Sim. Jesus fala que nós temos que perdoar quantas vezes? 70 vezes Calma, 7. fica tranquilo. Agora ele ficou preocupado. Não, eu tô gostando. Olha só, 70 vezes 7. Sim. Qual é a pessoa que nós mais perdoamos no dia a dia? Nosso cônjuge. Nosso cônjuge, Sim. entendeu? Peraí, se eu perdoei e eu não tenho que conviver, ou a confiança foi quebrada, então como que eu vou continuar convivendo com a minha esposa? Porque eu tenho eu que a amo. Não, é porque você perdoou de coração. Ah, Quando você perdoa de coração, aí limpa o seu coração. Não tem problema. Tanto é que quando você não perdoa de coração, pode ver que vira e mexe, você lembra daquilo. Você fala, não vai fazer aquilo de novo, né? Quando o perdão é de coração, ele limpa, aí cicatriza a ferida emocional que foi criada. então, beleza, então vamos lá. Então nós estamos falando que esse perdão, ele é independente se você ama ou não. A questão é que você fez ele de forma verdadeira. Exatamente. Legal. Aí legal. Jesus também fala o seguinte, com a mesma régua que você medir, você será medido. Sim. Então, se você, igual você falou, Cleiton, eu não tenho dificuldade, eu tenho um coração bom. Ok, então fica tranquilo, que Deus também, quando for medir, vai falar, não, ele era um menino bom, ele perdoava, vou perdoar ele também. É isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, uma pessoa me feriu, se eu conseguir perdoar de coração, eu não vou esquecer. Mas igual, machuquei meu dedo. Sim. Enquanto o dedo tiver a ferida aberta, vai sangrar. Se você chegar e colocar o dedo na minha ferida, eu vou reagir. Por que pessoas reagem em algumas situações que você não espera? O gatilho é acionado por uma ferida aberta que ela carrega. Sim. Vamos supor que, eu não gosto exemplo, que fale do meu óculos, porque é uma ferida que eu carrego. Aí, quando você fala do meu óculos, eu reajo. Mas por que você está falando do meu óculos? Porque tem uma ferida aqui. Quando a ferida cicatriza, e a cicatrização vem através do perdão,
Aí você vai olhar, vai lembrar daquilo, mas não vai doer. Porque já cicatrizou. Pode ver, qualquer machucado que você tem, cicatrizou, você olha, lembra, mas não dói. Por quê? Não vai apagar da memória. O perdão é a mesma coisa. Quando você perdoa de coração, ele cicatriza. Você lembra o que a pessoa fez, mas não dói. Cleito, preciso conviver. Ok, você já trouxe a questão da esposa, mas mesmo assim tem pessoas que eu perdoei e eu não quero ver perto de mim. Vamos para a Bíblia, então? Porque a Bíblia também nos ensina sobre perdão. Muito. Quem foi a pessoa que você lembra, assim, que passou por algo e que teve que perdoar e você fala assim, olha, esse aqui perdoar seria difícil. Foi traído, foi vendido. Quem que é a pessoa que a gente lembra nessa parte? Jesus. Não, José do Egito. José? José do Egito. Uhum. Jesus, Jesus é um exemplo, mas é Jesus. Tipo assim, é Jesus. Ele levou muita regra, o nível. Calma lá. Só com Pedro mesmo. Velho Testamento, então. José. Vamos lá. José do Egito. Foi vendido pelos irmãos, os irmãos tiveram inveja, tudo isso, tal. Lá na frente, José encontra seus irmãos. E essa talvez seja uma das passagens mais bonitas que eu acho, que é o momento em que José decide perdoar. A Bíblia fala que ele dá um grito que todo o Egito ouviu. Isso. Por que ele gritou? Porque é o seguinte, ali ele estava diante de uma situação. Ele olha, o meu emocional está falando que eu estou com raiva deles, porque eles me feriram. Mas os princípios estão falando que eu preciso perdoar. Uau. Então eu acho que ali para ele era muito difícil. Cumpro o princípio ou vou pelas minhas emoções? E ele decidiu cumprir um princípio. E eu acho que o grito que ele dá é de libertação. Tipo assim, ó, tá bom, eu decidi perdoar. E aquilo sai de dentro, e quando ele grita, aquilo limpa o coração dele. Tanto que é quando ele se revela para os irmãos. Mas olha que interessante, se você olhar, passa um tempo, lá na frente, o pai morre, Jacó morre. Uhum. Quando o pai morre, os irmãos chegam para ele e falam o seguinte, agora que nosso pai morreu, permitas que sejamos pelo menos escravos de ti. Não faz nada com a gente, não. É mais ou menos isso que eles falaram. Aí José fala assim, peraí, agora eu vou ocupar o lugar de Deus? Não, claro que não. Não, fica tranquilo, vocês não vão ser escravos, eu vou continuar cuidando de vocês e vou cuidar dos filhos de vocês. Por coincidência ou não, quando você pega essa passagem, a sequência dela diz assim, ó, e José conheceu a terceira geração de seu filho Efraim, seu filho mais novo. Você imagina a bênção que é você conhecer a terceira geração do seu filho mais novo? Ou seja, que é neto, bisneto, tataraneto. Olha a bênção, será que foi só porque ele cumpriu um princípio e Deus o abençoou, permitindo que ele visse a terceira geração? Então, essa questão do perdão, você consegue sim conviver, porque senão você não conviveria com a sua esposa e com o seu marido. Sim. Mas se ela for de coração, o coração fica limpo, não tem nada. Agora, você trouxe um ponto aí também falando sobre José que eu achei fantástico. Embora seja nesse contexto perdão, mas vamos entender no contexto emoções. Nós vemos José, ele vê os seus irmãos, entra pra dentro, se reserva de todo mundo e dá um grito. Aquele grito, conforme você falou, nós podemos dizer que é o grito das emoções contidas. E é nesse ponto que eu queria entender com você, que é um especialista não só na área emocional, mas também em pessoas, qual é a consequência, qual é o perigo de você manter por muito tempo emoções presas, coisas que você tinha que falar e não falou, mágoas dentro do coração, porque tinha que conversar com alguém para liberar aquilo. Qual é o perigo de você manter emoções aprisionadas dentro de você? Primeiro, a gestão emocional, ela é 80% responsável pelo sucesso das pessoas. Legal. Nossa gestão emocional, as emoções. Mas eu não tenho gestão emocional e eu conheço pessoas que não têm gestão emocional e são bem-sucedidas. 80%? 80%. Fique tranquilo, porque uma hora a conta chega. Entendeu? Segundo, o nosso corpo ele somatiza o nosso estado emocional. Se uma pessoa, quando ela é diagnosticada com uma enfermidade grave, a primeira pergunta que o médico faz geralmente é: passou por algum impacto emocional? Teve alguma perda significativa na família? Por quê? Porque o corpo somatiza as nossas emoções. Então, uma pessoa que ela não tem as emoções saudáveis, é só questão de tempo, ela vai adoecer. Entendeu? Porque o corpo vai somatizar. Pode ver, você com raiva, o que acontece com o seu corpo? Você com mágoa. Exato. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Por que algumas pessoas, olha que interessante,
Ele já ri, né? Eu já pego. Olha só, por que tem pessoas que, de repente, ela tem um comportamento que você não esperava que ela tivesse aquele comportamento e do nada ela parece que se transformou Espanou. e gritou e falou isso e aquilo. Aquilo já estava no coração dela, mas ela não teve oportunidade. Então, quando ela tem a oportunidade que é alguém pisar no calo dela, ela coloca para fora, porque é o que o coração está cheio. Por isso que tem gente que convive com você há anos e você não imagina que aquela pessoa é daquela maneira. Porque ela nunca teve a oportunidade de colocar para fora o que tinha no coração. Agora, você quer conhecer uma pessoa, quer que ela coloque para fora? Existem vários caminhos, várias coisas que mostram quem realmente nós somos e principalmente o que carregamos no coração. O poder mostra o que carregamos no coração. O dinheiro. Mas o dinheiro muda as pessoas, Cleiton? Não, o dinheiro potencializa. Então, ó, poder potencializa, dinheiro legal. potencializa, crise potencializa, tudo isso potencializa o que você tem no coração. Isso quer dizer o seguinte, se você ajuda 10 pessoas e o dinheiro chega na sua vida, agora você vai ajudar 1000. Uhum. É muito fácil ser humilde andando de bicicleta, mas é difícil ser humilde quando você tem uma Ferrari. Então não é que a Ferrari mudou a pessoa. Nossa, é uma pessoa tão humilde, passava aqui com a bicicletinha dele e tal. Não, é que é difícil pisar nas pessoas andando de bicicleta. Mas com Ferrari é mais fácil. Então quer dizer, aquilo sempre esteve dentro do meu coração, nunca tive a oportunidade de pôr para fora. Agora, você quer conhecer uma pessoa? Fala não para ela. O não revela. O não revela o que nós carregamos no coração. Tem gente que está ao seu lado que você fala assim, nossa, é um amor de pessoa. Claro, você sempre falou sim. A própria equipe. Parentes, familiares. O não revela o que a gente carrega no coração. Entendeu? Então tem muita gente que se transforma diante de um não. Mas não é que, nossa, por que aquilo já estava no coração dela, ela não teve oportunidade. E o não dá a oportunidade da pessoa mostrar o que ela carrega no coração. Ou seja, se você quer... Isso pode servir também como um critério, como teste? Pode. Por exemplo, eu quero testar a lealdade das pessoas, eu quero testar a amizade e a fidelidade das pessoas dizendo não. Fala não. Não, mas funciona bem? Funciona. É só, mas você tem que observar. É. Falou não, como a pessoa reage, porque o nosso corpo fala. O corpo fala, O correto. corpo fala. Quando a pessoa, ah, não, tá bom, fica tranquilo, tudo bem. Tá, não, a gente marca depois. Olha lá, já ficou chateado, tá tudo bem. Agora tem gente que se transforma, entendeu? Então o não, ele revela o que nós carregamos no coração. Porque nós não gostamos de ouvir não. Nós queremos ouvir... Sim, por quê? Vem da nossa criação, entendeu? Então, assim, principalmente, exemplo, pessoas que são crianças emocionais. O que são crianças emocionais? Não sabe ouvir não, qualquer coisa fica de bico, fica sem falar com você, fica falando mal. Sim. Tudo isso é comportamento de criança, porque 70% do nosso comportamento da infância nós trazemos para a fase adulta. Então, isso quer dizer que eu, você, todos aqui, nós temos comportamento de criança, entendeu? Só que um adulto que não amadureceu nas suas emoções, ele é uma criança emocional, grande. E é por isso que ele chora, ele faz bico, ele faz birra, ele xinga as pessoas, ele fica sem falar, porque ele é uma criança emocional, porque ele não gosta de ouvir não. Ele tem dificuldade. Agora, esse ponto aí é fundamental. A pessoa que ela tem muitos amigos, você percebe que aquela pessoa é boa demais e ela tem muita gente ao redor dela. Mas por ser essa bondade em excesso, a gente pode dizer que essa pessoa ela está construindo um castelo de madeira? É uma pessoa que ela está iludida com a quantidade de amigos? Isso é necessidade e aceitação. O ser humano tem duas necessidades. Legal. Necessidade de aceitação, necessidade de se sentir importante. Legal. A minha necessidade de aceitação, ela faz eu ter dificuldade em falar não. Pode ver, qual que é o maior desafio que as pessoas têm? Falar não. Falar não. Porque se eu falar não para você, você vai ficar chateado. Entendeu? Então, para eu me sentir aceito, tudo que você pede, eu vou te falar. Eu vou fazer. Por quê? Então, você vê que aquela pessoa, igual você falou assim, nossa, ela tem vários amigos. Primeiro, poucos amigos. Porque no dia que ela sair falando não para todo mundo, poucos vão realmente ficar ao lado dela. A maioria vai embora. Tem muita gente que está ao seu lado porque você nunca falou não para ele. Porque ele tem interesse em algo que você tem. E está tudo bem quando o jogo está alinhado. Só que a sua necessidade de aceitação impede você de fazer a leitura de quem realmente está ao seu lado. E de quem tem interesse em você. Não vejo nada de errado em a pessoa ter interesse, porque nós somos interesseiros. Não, Cleiton. Não. Gostei. Como? Nós somos interesseiros. Porque todo mundo fala que não, né? Não, Seja um não, interessante, não um interesseiro. Mas, todo mundo é interesseiro. principalmente com o network, né? Mas vamos para a Bíblia. Porque Davi está passando e ele escuta. Sim. O que vão dar para quem derrubar o gigante. Aí ele ouviu. Pode ver que a Bíblia fala que ele escutou. E aí ele faz a pergunta: o que vão dar para quem derrubar o gigante?
Aí Davi ali no caso, ele sabia. Tipo assim, Davi se revolta, né, com como pode ele vir contra o meu Deus? Como pode alguém se levantar contra Deus assim? Não, eu não vou deixar quieto, eu vou lá resolver isso aí. Então assim, mas a primeira pergunta que Davi fez foi, o que eu vou ganhar se eu derrubar ele? Interessante, vale a pena. Então eu vou lá, vou lá. Ele tinha ali, ele já tinha sido treinado, o leão, o urso, aquela coisa toda. Ele sentiu a presença, ele sabia que Deus estava com ele, mas é sim, as Havia um pessoas... interesse. E é o que eu falo, gente, não tem nada de errado em ser interesseiro, Ser desde interesseiro que não é ruim? seja para a coisa certa. Ah, legal. Exemplo, quando eu vim aqui no seu podcast, eu vim porque? Não, porque eu gosto de você, quer ser meu amigo. Não, você teve interesse, Cleito. Uhum. Agora, olha só, interesse sim no quê? Em compartilhar um pouco do que eu sei. E o pouco do que eu sei pode ajudar outras pessoas. Então, é um Sim. interesse para abençoar Saudável. vidas. Ele é saudável. É com propósito. Exatamente. O problema, quando que o interesse é ruim? Quando o interesse que eu tenho, ele só vai me beneficiar e vai prejudicar outras pessoas. Aí sim, aí é ruim. O interesse próprio. E o meu benefício prejudica a sua vida. Não, aí não. Qual a diferença entre, por exemplo, aliança, entre fazer aliança e fazer network? Aliança é tipo assim, pega num relacionamento. Vamos pegar lá você e sua esposa. Vocês têm uma aliança. Sim. Você aceita que a sua esposa seja 99,9% fiel a você? Sim. Você aceitaria que ela fosse 99%? Então 0,01, se ela não for fiel, tá tudo bem? Ah, não. Opa, calma lá. Não, você que falou. Não, 100%. Então o que você exige dela? Fidelidade. 100%. Aliança exige fidelidade. Legal. Ok. Por que não foi você que fez uma aliança com Deus e foi Deus que fez uma aliança com você? Porque a aliança de Deus Com a gente? com a gente, ele é 100% fiel com a gente. E a gente não pode fazer aliança com ele porque talvez a gente não vai ser 100% fiel com ele. Não, é certeza. Então a aliança é algo muito sério. É igual casamento. Você tem aliança com a sua esposa, você tem que ser 100% fiel a ela. Você não vai aceitar que a sua esposa seja 99%. E com Deus não é diferente. Entendeu? E a outra, você falou que é network. Network é pessoas estratégicas, pessoas de um nível diferente que Deus vai usar para te levar para outro nível. Sim. Só que você tem que separar. O que é o separar? Eu estou, inclusive, meu próximo livro provavelmente vai ser seguindo essa linha. Como classificar pessoas. Legal. Tem um livro, o Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Tem um capítulo que eu gosto muito que ele fala sobre os amigos. Os amigos estratégicos, os necessários e os íntimos. E aí, quando eu vi aquele capítulo, eu falei, caramba, é isso. Só que eu comecei a estudar e vi que vai além disso. Sabe qual é o nosso erro? Nós colocamos as pessoas na prateleira errada. Você acabou de conhecer uma pessoa e você coloca ela na prateleira de amigo. Você chama ela para ir na sua casa. Você acabou de conhecer. Não, mas ó, é só se olhar, uma pessoa do bem. Calma. Porque o tempo é a melhor maneira de você conhecer uma pessoa é com o tempo. Entendeu? Outra coisa, nós estamos aqui numa região, onde nós estamos aqui, que é uma região onde você tem vários tipos de pessoas. Exato. Principalmente 171. Por que aqui você tem muito 71? Porque é uma região que atrai um público. Só que, olha só, o golpista ele já sabe como se comportar, como se vestir, o que precisa ser feito para acessar as pessoas. Porque as pessoas não têm esse filtro. Se você chegou num bom carro, se você está bem vestido, se você falou bem, esse cara tem dinheiro. Aí, como interesseiro que nós somos, sim, você se conecta e conectou a pessoa errada. Então a gente pode dizer que a maioria das frustrações que nós temos desse tipo de contato com pessoas, de estar com pessoas, pode envolver interesses nossos. Foi por Não, envolve interesses nossos, mas a maioria das frustrações que nós temos com pessoas é por colocar elas em níveis que elas não estão. Legal. Entendeu? Achar que essa pessoa é uma pessoa confiável e aí você conta coisas da sua vida e ela nem pediu para você. Isso que é mais interessante. Ela não chegou para você e falou assim, eu sou confiável, pode confiar em mim, conta a sua vida. Não. Você que não conseguiu segurar a língua, contou o que não deveria, pediu segredo. Não, mas você é meu amigo, mas só que meu amigo é ela. Então, olha só, você conta para mim, mas não conta para ninguém. Eu vou contar para ela, mas não conta para ninguém. É assim que espalha.
A pessoa não pediu, você contou, e aí Cê- virou a fofoca. eu não pedi para você me contar os segredos da sua vida. Sim. Eu não falei para você que eu era uma pessoa confiável. Foi você que deduziu. Aí depois você fica com raiva de mim. Olha só, você errou e você fica com raiva de mim porque eu contei. Uma coisa que você falou que eu achei legal é justamente sobre o tempo, né? O tempo, a gente pode dizer que ele é o maior validador de um amigo, de uma amizade? É o tempo? O tempo é a moeda mais valiosa que existe, né? Tanto é que é a única moeda que você não recupera. Sim. Mas o tempo é a melhor resposta para muita coisa na nossa vida. O tempo é o que Deus usa para saber se você está preparado para o que Ele tem para você. Pode ver. O que você acha que é... Quando a gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus, o que você acredita que é mais difícil? O nosso relacionamento com Deus é se manter fiel, cara. Tá. Se manter fiel. Tem gente que acredita que o mais difícil é obedecer. Uhum. Se você perguntar, Cleito, o que é mais difícil no seu relacionamento com Deus? Ter paciência. É muito difícil ter paciência. Por quê? Porque ter paciência é você confiar que Ele vai fazer. Eu falo o seguinte, 90% das coisas que Deus fala para mim eu não entendo nada. Porque Ele fala uma coisa e eu entendo outra. Porque eu entendo conforme a minha limitação da minha mente. E da sua visão. E da minha visão. Não, da minha vista, né? Porque a visão Isso. é a fé. Então, assim, é muito difícil ter paciência com Deus. O problema é o seguinte, esses dias eu até preguei sobre isso. Quando você perde a paciência, Deus tira a mão. Por quê? Porque você vai fazer do seu jeito. Pode ver, nós tivemos uma conversa no início. Sim. Se você não tiver paciência, sem perceber, você já estava perdendo a paciência e já ia colocar a mão. A hora que você colocasse a mão, Deus vai falar, tá bom, vai lá, faz então do seu jeito. Já que você não quer esperar. Ele respeita, né? Exatamente. Então, ter paciência Nossa. é um desafio. Exemplo. Se você pegar ali Naamã, ele vai falar com Eliseu. Eliseu nem atende ele. Nem Fala até, pra ó, ele. vai lá, mergulha. O que foi mais difícil para Naamã? Ter paciência. Por quê? Primeiro ele recusou, ele falou assim, ó, não vou fazer. Aí o seu servo fala, mas se ele tivesse pedido algo difícil, você faria. Tudo bem. Aí, vamos lá. Faz sentido o que o profeta falou? Não faz. Outra coisa, Deus é especialista em pedir coisas que não faz sentido. Por que Deus pede coisas que não faz sentido? Porque no final o nome dele vai ser glorificado. Deus não divide a glória. Então, olha só, se Deus te pede algo que não faz sentido e você faz, quando você realiza aquilo, você vai glorificar o nome dele, porque você sabia que você não tinha capacidade de fazer. Então, quando o profeta chega para Naamã e fala assim, ó, vai lá no rio das 7 mergulhos. Não faz sentido nenhum. Eu estou cheio de lepra. Ele estava esperando que o profeta ia vir colocar a mão nele, fazer uma oração. Não faz sentido. Então, cuidado com as coisas que Deus tem te pedido e que não tem feito sentido e por isso você não tem feito. E por isso você não recebeu o milagre. Porque se Naamã não tivesse obedecido ao que não fazia sentido, ele não teria recebido o milagre dele. Mas por que eu estou te falando da paciência? Porque ele entra... Imagina essa cena. Naamã entrando no rio. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Na cabeça dele, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco. Aí ele mergulha a primeira, volta, está do mesmo jeito. Aí ele mergulha a segunda, volta, está do mesmo jeito. Terceira. Por que você está falando que está do mesmo jeito? Porque a Bíblia não fala, Cleito. Porque se na primeira que ele mergulhasse ele já tivesse bom, ele já tinha saído, ele não ia, imagina. Não ia fazer, Ele mergulhou a sexta, e ele provavelmente estava do mesmo jeito. E na sexta a cabeça dele aqui estava meio falando, meu Deus, que mico que eu fiz. Vergonha que eu estou passando na frente de todo mundo. Quando ele mergulha a sétima, aí ele volta. A Bíblia fala que ele volta com a pele igual de uma criança. Meu Deus. Então, o que foi mais difícil para Naamã ali? Não foi obedecer. Foi ter paciência de dar os 7 mergulhos conforme o profeta tinha orientado. E é isso que acontece com muita gente. As pessoas não têm paciência. Elas não esperam realmente Deus agir. E elas vão lá e colocam a mão. E quando você coloca a mão, Deus tira. Porque ele fala, tá bom, faz o seu jeito então. E qual é o perigo, por exemplo, da bênção fora do tempo? Vira maldição. Bênção antecipada vira maldição. Qual que é uma das estratégias que o inimigo tem? Antecipar a bênção. Então você recebeu uma palavra. Aí, o problema é o seguinte, o mundo espiritual ele se move por palavras. Então, Sim. aquilo que você ouviu, o mundo espiritual também ouviu. Legal. Então, quer dizer, seu inimigo também ouviu o que você recebeu. A bênção que você vai receber, a promessa. A promessa, Deus vai cumprir. E aí, o que ele faz? Agora, ele começa a criar uma estratégia para antecipar essa bênção, que na realidade não é a que Deus tem para você, é a que ele preparou,
e ela pode virar uma maldição na sua vida. Porque você automaticamente tá naquela ideia de, eu preciso pra ontem. É isso aí, ansiedade. Qual que é o mal hoje? Qual que é o maior desafio? Ansiedade. Ansiedade é o quê? Ansiedade faz eu colocar a mão. Ansiedade é o que faz eu não ter paciência. Ansiedade é o que faz eu estar fora da vontade de Deus. Tá anotando tudo? Tá com papel e caneta na mão, anotando todas as chaves? Você sabe que a regra número 1 do Young Cash é o quê? Assistir sempre com papel e caneta na mão pra você não perder nada. Meu amigo, vamos lá. Outro ponto é o livro O Poder do Básico. O porquê. Eu achei o nome bem atrativo, bem interessante, porque ó, olha, ele mostra o poder de algo que é simples. Né? Porque o básico, basicamente, é aquilo que todo mundo sabe fazer, é o Primeiro, simples. o que é o básico? O que é o básico? O que é o básico? Básico é tudo aquilo que eu preciso fazer para ter algo. Certo. Ponto. Só que você não alcança o extraordinário se você não fizer o que é básico. As pessoas não focam no que é básico, elas focam no extraordinário. Entendeu? Sem fazer o básico. Só que ela quer alcançar o extraordinário, mas ela esquece de fazer o básico. É tipo assim, ó, a pessoa ela sonha em ir para os Estados Unidos. Ela sonha em ir para a Europa. Ela sonha em ir para o Japão. Um exemplo. É o extraordinário, é o ápice, é o topo da montanha para ela. Tá bom. Não, mas, Cleiton, não é que eu sonho em ir para os Estados Unidos, é porque eu recebi uma palavra. Deus falou que vai me levar para outras nações. Tá bom. É o topo da montanha. Beleza. Você chega para ele e fala o seguinte: fez o básico? Ela, não, eu estou fazendo. Não, peraí. Você tem passaporte? Não, não tenho. Ué, peraí. Geralmente você pergunta, você fez o básico? Fiz o quê? Tô estudando a língua. Não, mas nem tem passaporte? Isso. Não, nem isso. O básico é simples, só tirar o passaporte. Se eu recebi uma promessa, peraí, primeira coisa que eu faço, eu vou tirar o passaporte. Não, Deus falou que vai levar. Ela acha assim, não, mas Deus vai mandar um coiote abençoado que ele vai me levar. Deus não quer a princípio. Nossa, então, fantástico. Existe o exemplo. Tem como eu colher sem eu plantar? Colher sem plantar? Existe. Não. Você colher sem plantar não tem como. Porque plantar é opcional, colher não. Aí olha só, o que você mais ouve, que pode ver, você conhece pessoas, ela quer colher, pergunta se ela plantou. Nunca plantou, como é que vai colher? Erro básico. Peraí, você nunca ajudou ninguém, você não ajuda as pessoas, você não abençoa as pessoas, mas você quer ser abençoado. Você não facilita a vida de ninguém, mas você quer que as pessoas facilitem a sua vida. Erro básico, querer colher sem plantar. Às vezes você pode até colher algo que você não plantou. Você está colhendo algo que uma pessoa veio e plantou. Mas a regra da semeadura é essa. Não tem como colher se você não plantar, entendeu? Outra coisa, vamos falar de finanças. Sim. Por que as pessoas têm dificuldade nas finanças? Porque elas gastam... mais do que ganham. Não, elas gastam antes de ganhar. Ah, boa. Não é porque ela gasta mais do que ganha. Ela gastou antes de ganhar. E quando ganha, já tá devendo. Eu nem ganhei. Como assim? Peraí, eu nem peguei, eu já gastei. Erro básico. E por isso que minhas finanças não estão em dia. Você tá errando, você nem recebeu o valor e já se encheu de dívida. O cartão de mais crédito ou tá menos lá. isso. O salário é 2.000, a fatura tá 3.000. Não, mas é mais ou menos isso. Eu nem sei quanto. Peraí, eu nem peguei, mas eu já sei o valor, mas eu já gastei. Não, pega primeiro, depois você gasta, para você ver como sua vida muda. Cria o hábito de pegar e depois gastar para ver se você não tem uma vida financeira equilibrada. Porque como você vai gastar mais do que você ganha? O erro básico é gastar mais do que ganha. Sim, mas pior do que isso é gastar antes de ganhar. E quando a gente leva isso para o contexto, por exemplo, do relacionamento, qual é o poder do básico no relacionamento? Vamos lá. Qual é o segundo mandamento que Jesus nos ensina? Amar o próximo como a ti mesmo. Tá. O que é o relacionamento? Você tem que amar o próximo. Só que para você amar o próximo, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro ter amor próprio. Então, o básico no relacionamento, amor próprio, por isso que é o segundo mandamento. Amor próprio. Se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou amar o próximo? Cara, e aí tem um detalhe, quando a gente pisa nessa área do amor próprio, né, a gente até tem que pisar com cuidado, porque tem muita pessoa que confunde amor próprio com individualismo. Sim. Quando, na verdade, não. Não, exatamente. Mas uma pessoa que ela tem amor próprio, ela ama não só o cônjuge, porque é fácil você amar o seu cônjuge. É fácil você amar seus filhos. Quem tem amor próprio, ela consegue passar esse amor para outras pessoas, até para os inimigos dela.
Consegue amar até o inimigo. Claro. Sabe por quê? Quando Cara, você tem amor boa. próprio, você sabe quem você é. Entendeu? O problema é que a maioria das pessoas não sabem quem são, elas não têm identidade. E o amor próprio nada mais é do que eu entender quem eu sou. Entendeu? Então, assim, por isso que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é muito difícil. Então, aí entra a gestão emocional, autoconhecimento. As pessoas não gostam de olhar para dentro de si. É muito mais fácil julgar você do que olhar e descobrir os meus erros. Foi isso que impactou a minha vida. Quando eu descobri o autoconhecimento na gestão emocional, eu entendi que eu estava vivendo num mundo que eu ficava julgando as pessoas e eu não era a pessoa mais perfeita do mundo. Eu colocava a culpa nas pessoas, sendo que muita coisa falha era minha. E aí eu começo a esquecer as pessoas e me preocupar com o Cleito. Por isso que logo no começo eu falei, meu maior desafio é controlar minhas emoções. Que é justamente o quê? Não falar o que vem na mente. Não fazer o que eu quero, mas fazer o que é preciso. Entendeu? Autoconhecimento não é para qualquer um. Porque autoconhecimento é muito difícil. Entendeu? Então, quando você entende isso, aí você vai perceber que Jesus fala muito sobre o autoconhecimento. A gestão emocional está na Bíblia, Cleito. É verdade. Porque quando a mulher adúltera está ali para ser apedrejada, interessante, a multidão está ali, e Jesus, aí chamam Jesus. Vamos ver agora. Vamos ver o que ele vai falar. Contra a lei. A tranquilidade de um cara que se conhecia. Vamos ver. Aqui, ó, adulterou. A pedra está na mão. E aí? Aí Jesus agacha, começa a escrever no chão com aquela tranquilidade dele. Falo que ali é o Jesus analítico, né? Que tá tipo ali. Tá, o que eu vou falar? Deixa eles. Aí Jesus levanta e fala o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Gente, isso é autoconhecimento, isso é autorreflexão. Nesse momento eu tenho que olhar para mim, e aí eu olho e falo assim: opa, peraí, pequei semana passada, pequei mês passado. Não pode. Deixa eu ir, porque Jesus está aqui, vai que ele começa a revelar aqui. Fala o seguinte: eu vou embora. E a Bíblia fala que os mais velhos são os primeiros a saírem. Por que os mais velhos são os primeiros a saírem? Porque já tinha muito pecado. Quem viveu mais, com certeza, errou mais. São os primeiros a saírem, consequentemente os demais saem também. Entendeu? Então, se você pegar, Jesus chega e fala o seguinte: a sua fé te curou. Porque é o momento em que Jesus pergunta assim: você crê? Nossa, ele traz uma característica interna da pessoa. Claro, ele pergunta: você crê que eu possa te curar? Aí, sim, eu creio. Por quê? Nesse momento, você crê que eu possa te curar? Deixa eu pensar, peraí, eu estou de frente ao Messias, Jesus. Eu creio sim que ele pode me curar. Eu creio que você pode me curar. Ele fala, então a sua fé te curou. Tem a ver com você. Autoconhecer. Hoje a gente pode afirmar que até dentro das igrejas, agora indo para o contexto cristão, dentro das igrejas, existem muitas pessoas, talvez 70%, 80% de cristãos que estão dentro da igreja sem conhecer a sua verdadeira identidade. A maioria das pessoas, independente da igreja, não tem clareza na sua identidade. Porque olha só, quando eu não sei quem eu sou, eu me torno aquilo que as pessoas dizem. Então a falta de identidade faz você caminhar de acordo com o que as pessoas dizem. Então é muito comum você encontrar uma pessoa que fala assim, é que eu sou muito estressado. Nossa, você é estressado, você é uma pessoa tranquila. Não, eu sei que eu sou estressado. Não, alguém um dia que ela admira falou que ela é estressada e ela pegou aquilo como uma verdade. Nos meus cursos eu ensino muito isso. Espera aí, quais são as verdades que você carrega e que não são verdades? Se um dia alguém que você admira chegou para você e falou assim, cara, esquece, irmão, você nunca vai ser ninguém não. Você vai ser um fracassado. Vamos supor que você abriu uma empresa e quebrou e alguém chegou e falou assim, cara, esquece, você não nasceu para ser empresário não. Aquela voz, ela fica anos na sua mente. Exemplo, a falta de identidade faz eu estar em 2025 com a mentalidade de 2017. O que é isso? Eu não percebi hoje quem eu sou, a minha network, os acessos que eu tenho, a minha mente ainda se comporta como se eu estivesse em 2017. Esse é outro erro básico que as pessoas cometem. Elas não entenderam a fase de vida que elas estão. E às vezes as pessoas até se cobram pelo eu do passado. É isso aí. Né? Que era alguém com limitações, com menos... Vou pegar além. Vamos supor que, 2010, você sonhou em ter um carro. Sim. Aí o carro que você queria em 2010, exemplo, você sonhou em ter um Astra, um exemplo. Meu sonho é ter um Astra. 2010 o Astra... É isso, muita gente carrega o sonho. Tá, 2010 o Astra. Estamos em 2025 e você assim, você vai ver se eu não vou comprar meu Astra. Perdeu o time, já não faz mais sentido. Deus hoje vai te dar uma BMW.
Não, 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 é o astro, é isso. Então as pessoas, elas ficam presas na mente, no passado, sem perceber. Agora, um outro ponto é o aumento justamente do divórcio. Por que que hoje, com mais frequência, até mesmo os cristãos, eles estão se divorciando, cara? Por quê? Qual é o motivo e qual é o gap? Tem a ver com essa questão emocional? Com certeza. A cada dia que passa, as pessoas estão mais doentes emocionalmente. Uhum. Porque olha só, o telefone, ele aproxima quem está longe E e afasta distancia quem está sim. perto. Então você tem uma falsa sensação de que você tem muitos amigos no seu telefone. É muito comum nas casas hoje em dia, você chegar numa sala e você vê ali assim, a família Uhum. reunida, todo mundo no celular. Você quer saber o nível? Primeira coisa, vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Primeira coisa, existe uma diferença entre casa e lar. Por que que Boa. o divórcio aumentou? Porque hoje em dia tem muita casa e tem pouco lar. Primeiro ponto. Lar é onde Jesus habita. Dificilmente você vai encontrar Jesus morando numa casa. Lar é onde tem comunhão. E a comunhão ela acontece onde? Na mesa. Aí olha só, você chega numa casa e você vê o filho, a filha, o pai. Eu falo porque eu já passei por isso. Tá Sim, todo mundo aí sim, falando, sim. olha que família unida. Todo mundo na sala, não, todo mundo no celular. Você quer medir o nível de lar que você tem, o nível de comunhão que existe na sua casa? Chega na sua casa, coloca sua esposa, coloca seus filhos, tira o celular e desliga a televisão, para ver quanto tempo todo mundo fica lá. Tem muita casa que se fizer isso, a pessoa não vai cada um para um canto. Não fica um minuto. Porque vai falar assim, peraí, o que aconteceu? A gente vai ter que conversar? Não, imagina, não consegue mais isso. Então, os lares estão deixando de existir por causa das casas, porque Jesus não faz parte, o Espírito Santo não está ali, não tem a comunhão da família, entendeu? Então eu estou na mesa, mas eu estou com o celular. Eu lembro uma vez, dentro desse meu processo, eu cometi muitos erros antes. Uhum. E uma vez meu filho sentou, ele era adolescente, ele sentou assim na mesa, com o celular, com fone de ouvido, e a gente almoçando, e ele aqui com fone e tal. E aí na hora veio, tipo assim, não, vou chamar a atenção dele. Que absurdo, trazendo o celular para a mesa, e cadê a comunhão da família? Quando eu fui falar, aí eu lembrei assim, falei, mas espera aí, quem que ensinou ele a trazer o celular para a mesa? Quando eu olhei, meu celular estava do lado. Quando eu falasse para ele, a primeira coisa que ele ia falar é, ué, é engraçado, pai, seu celular tá aí também. Só que porque hoje você não está Sim, assistindo, então eu não posso assistir. sim. É incoerência. Quando a Bíblia fala, ensina o filho no caminho que deve andar, ele não se desviará dele, Uhum. o ensinar é você percorrer esse caminho. As coisas que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe, não foi somente pelo que eles falaram. A maioria que te marcou foi o que você viu, o que você presenciou, foi o que eles fizeram. Pode ver. Sim. Os maiores aprendizados com seus pais era pelo que você Ações, via eles exato. fazendo. Não era só Exato. pelo que eles falavam. Ah, minha mãe era de oração. Por quê? Ela falava? Não, eu vi ela de joelho, com a Bíblia aberta orando. Ela nunca nem falou para mim que ela era de oração, mas eu sei que minha mãe era uma mulher de oração porque ela sempre estava com a Bíblia aberta orando. Ponto. Ah, meu pai era um bêbado. Por quê? Ele falava para você, não, eu vi ele chegando bêbado em casa. Então, aquilo que você pratica tem um peso muito grande. E é muito diferente do que aquilo que você fala. Você tem filhos? Sim. Então, olha só, o que você tem ensinado para os seus filhos sem abrir a boca? É isso que você tem que se preocupar. É isso que eu me preocupo. O que eles estão aprendendo com as minhas ações e não com as minhas palavras. Exatamente. O quanto- que eles estão aprendendo com você em silêncio. Entendeu? Porque eles estão vendo como você trata a sua esposa, como você trata ele. Esse é o padrão, é o filtro mental. Isso aí é a nossa gestão emocional. Então, exemplo, se eu cresci num lar onde eu via meu pai rindo com a minha mãe, brincando comigo, que tinha comunhão, quando eu casar eu não aceito nada menos do que isso. Mas eu cresci num lar onde meu pai chegava tarde, eu ia dormir cedo, às vezes eu nem via ele, minha mãe também trabalhava. O conceito de família é diferente, entendeu? Muda. Aí você perguntou sobre família. Quem que era para realmente ensinar sobre família? Vamos dizer assim. Qual que era o nosso papel como igreja? Era ensinar, trazer sim. essa questão da comunhão. Aí você olha por aí, nem as igrejas- próprias famílias não estão se entendendo. Entendeu?
Então, assim, não é, aqui não é falando, não é criticando, não é Sim, isso, porque eu sim. acho que cada um faz aquilo que acha que é certo. Sim. Mas eu acho que essa questão das famílias, cada vez mais, o divórcio está aumentando. Uhum. Por quê? Porque perdeu-se o conceito de comunhão, perdeu-se o Sim, conceito de família. sim. Entendeu? Então, assim, eu como pai, a tecnologia está chegando. Eu fui para o Vale do Silício ano passado e eu fiquei preocupado, porque cada vez mais as pessoas vão ficar mais frias. Cada vez mais você vai ficar preso ao seu celular. Cada vez mais isso aqui, ó, Vai pode deixar diminuir. de existir. Sim. Entendeu? Tem pessoas que se você ligar para ela, ela fica irritada. Peraí, por que você me ligou? Peraí, isso aqui é um telefone. Telefone não é para falar? Não, por que você não mandou mensagem? Porque na ligação eu vou ouvir sua voz. E às vezes o áudio é o 2x, né? É Rápido. que potencializa a ansiedade. Então, você é estimulado a ansiedade sem perceber. O áudio 1.5, 2.0 é um potencializador da sua ansiedade. Por isso que você não consegue mais ouvir no 1.0. Então, é uma série de coisas que vão acontecendo que fazem com que o divórcio aumente. Entendeu? Sem a gente perceber. Então, assim, e tem coisa que não precisa nem o inimigo fazer, a gente mesmo faz por conta. Tem coisa que nem foi ele. Às vezes muitas coisas até. Entendeu? Qual foi a última vez que você surpreendeu o seu cônjuge? Qual foi a última vez que você surpreendeu o seu filho? Qual foi a última vez que você teve um momento ali em família, que teve a comunhão? Não tem comunhão em casa. Se não tem comunhão em casa, como é que você vai falar que a sua casa é um lar? Então, se você perguntar assim para mim, Cleito, qual que é os momentos de felicidade que você tem? Quando eu estou em casa com os meus filhos e as minhas noras, conversando. Para mim não tem nada melhor do que isso. Estar em comunhão com a minha família. O que é estar em comunhão? A gente sentado com a TV desligada, sem o celular próximo, ou quando a gente pega um jogo e vai jogar. Como assim? Você joga com a sua família? Jogo. A gente joga lá imagem e ação, a gente tem alguns jogos lá, a gente brinca em casa, igual parece 6 crianças brincando. Agora pergunta, peraí, para você comprar um joguinho, vamos lá, Uno, que é um jogo conhecido, por que a família não pode jogar junto? Não. Olha o que a religiosidade faz. Por isso que eu falo. Aí você pega seus filhos, senta aí que a gente vai ler a Bíblia agora. Vamos ler a palavra aqui. Senta aí, não, tem que ler, não sei o quê. Peraí, entra primeiro no mundo dele. Entendeu? Claro que ler, você tem que ensinar a ler a palavra importante? Claro que é. Uhum. Entendeu? Mas tem coisas que a religiosidade faz a família se afastar. Exemplo, uma preocupação que eu sempre tive. Eu nunca quis obrigar meus filhos a irem à igreja. Eu me converti já recente, tem 10 anos. Meus filhos já estavam adolescência, entrando na adolescência. Eu nunca quis obrigar eles a irem na igreja, porque eu sabia que se eu obrigasse, na primeira oportunidade, eles iam deixar de ir. Eles iam deixar, Porque sim. a maioria dos filhos, a igreja roubou os pais. A igreja, não estou falando Cristo, estou falando a igreja. Porque pode ver, se deixar, o pastor quer que você vá no domingo, na segunda, na terça. Na quarta, Não sim. tem vida, não. E a ordem é essa, tem que vir para a igreja. Não. Eu aprendi que é Deus, família, trabalho, igreja. Essa é a minha ordem. Deus, família, trabalho, igreja. E tem muita gente que é Deus, igreja, igreja, igreja. A família está lá. Aí a criança nunca vai entender, ou a esposa não vai entender, quando chega na igreja, o tratamento muda. Essa aqui é minha esposa. E fala baixinho. Vem cá, filho, senta aqui. E chega em casa. Muda tudo. Muda. Por que muitos filhos não seguem ali o caminho dos pais? Porque ele vê a incoerência do que o pai está pregando e o que o pai vive em casa. Isso aponta, né? Aponta justamente para a ideia do livro, o poder do básico, né? A gente vê que são coisas São básicas. coisas básicas. Peraí, o que é básico? Para eu poder falar, eu tenho que viver. Então, Cleito, tudo que você falou é o que eu vivo. Se você fizer uma pergunta de algo que eu não vivo, eu vou falar, olha, isso aí eu não sei te responder. Porque eu não tenho conhecimento, eu vou estudar e posso te responder depois. Mas por que você fala de gestão emocional? Porque até hoje eu estou estudando gestão emocional para eu poder melhorar como pessoa. E automaticamente melhorando como pessoa. Vou me relacionar melhor. Família, Por que você fala sobre pessoas? Porque eu estou há 20 anos gerindo empresas, gerindo pessoas, então eu conheço um pouquinho. Estratégia é a mesma coisa, mas o pilar principal que é a gestão emocional, eu sempre falo, eu não estudo para poder dar aula, para poder ensinar, eu estudo para que eu possa melhorar. Porque eu sei quem eu era.
eu era especial. Não tem o tolo, que a Bíblia fala do tolo? Cara, eu tenho doutorado, eu era o tolo com doutorado. O tolo com doutorado. Porque eu era o sabe-tudo. Sei. Entendeu? Então, assim, não tinha nenhum assunto que você falasse que eu não dava um jeito de falar. E eu olho e falo, meu Deus do céu, como eu era tolo. E as pessoas discutiam comigo. Então, hoje, eu só vou falar primeiro daquilo que eu vivo. Entendeu? Eu só vou falar se me perguntarem. Então, porque a pior coisa que tem é você se deparar com um tolo e você querer falar algo com ele. Não, o tolo, quando você encontra com ele, você só concorda com ele. Você está certo. Deixa ele seguir o caminho. Porque eu já fui esse tolo, eu sei o impacto que traz, entendeu? Então, eu acho que quando você olha para você, você melhora como pessoa e, consequentemente, a sua vida vai melhorar. O seu primeiro ministério, que é a sua família, vai melhorar. Fantástico. Cleiton, seguinte, antes da gente encerrar, vamos então, já tem a data, eu quero que você fale um pouco sobre onde que vai ser o lançamento do livro e fala um pouco especificamente sobre o livro, sua próxima O livro Poder obra. do Básico. Ele vai, então, poder do básico nas finanças, o poder do básico na sua vida conjugal, o poder do básico na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Então, são os erros básicos que você comete que estão impedindo você de viver coisas extraordinárias. Dia 14 de junho, aqui em Alphaville, nós vamos ter o lançamento. Então, nas minhas redes sociais lá, você tem um link, você pode acessar o ingresso. Cleiton C. Pinheiro no Instagram, ou no YouTube também, Cleiton Pinheiro. Então, dia 14 de junho, das 9 às 18, eu vou fazer o treinamento Poder do Básico. E também junto o lançamento do livro O Poder do Básico, entendeu? E aí você vai identificar quais são os erros básicos que você está cometendo na vida que estão impedindo você de viver coisas extraordinárias. Exemplo, procrastinação é um erro básico. Você não identificar quem realmente você é um erro básico. Quais são os gatilhos que você carrega? Então, o que é gatilho, Cleiton? Gatilho é a ferida emocional que você carrega e quando alguém toca nessa ferida, você reage. Entendeu? Então, o que é isso? Exemplo, tem pessoas que você fala assim, o que você não aceita na sua vida? A pessoa fala assim, eu não aceito mentira. A mentira é o gatilho dela. Por que você não aceita mentira? Ela fala assim, porque é o princípio da verdade que está na Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia, é emocional. Você não aceita mentira porque alguém te feriu com a mentira. Então, seu pai mentia e aquilo te feria, ou a sua mãe mentia e aquilo te feria. Olha que interessante, não tem a ver com a Bíblia, do princípio da verdade. Então, erro, você não identificar os gatilhos que você carrega é um erro. Então, existe uma série de erros básicos que nós cometemos que nos impedem de viver coisas extraordinárias. Onde que é o endereço? Vai ser aqui na Juruá 376, né? Vai ser na AD Alfa. Não, desculpa. Volta aqui. Tá certo. Desculpa, Alameda volta Xingu. aqui. Vai ser na Casa de Destino, na Alameda Xingu, 976. Legal. Então, Alameda Xingu 976. lá na Casa de Destino. Vai ser o lançamento do livro, só que antes de passar para o momento das assinaturas, de lançar de fato o livro, vai ter um treinamento antes. Das 9 às 18 a gente vai estar em treinamento. Quem quiser adquirir o ingresso, qual é o caminho? Seu Instagram. CleitonPinheiro.com, meu Instagram ou Cleiton Pinheiro no YouTube. Ela tem acesso, tem ingresso que você já vai ganhar o livro, tem o setor VIP que você vai estar junto comigo, são ingressos a partir de R$ 97,00, então não tem desculpa para a pessoa não ir. Eu vou deixar o site também, que é o cleitonpinheiro.com, correto? E no site você consegue, olha que legal, olha como esse podcast traz para você coisas que te agregam. Você pode ir para esse lançamento, antes de ter o lançamento, você ter um treinamento para te ajudar a entender como você funciona, a organizar as suas emoções. Você vai adquirir o livro do Cleiton Pinheiro e você vai começar, eu tenho certeza que a partir desse momento você vai começar a olhar com mais atenção e com mais cuidado. Porque se você for olhar a fundo, grande parte dos seus problemas, eles são por erros básicos. É o básico, você está errando no básico. É o interior, são suas emoções, como você está emocionalmente, às vezes carregando muitas coisas do passado, às vezes com diversos problemas emocionais. E o Cleiton Pinheiro é alguém que Deus colocou nessa terra com esse propósito, justamente de abrir o caminho, te ajudar, pegar na tua mão e guiar você nessa jornada de descobrimento de quem você realmente é, de como anda as suas emoções. Então, a minha recomendação para você é que você não marque nada
nada na sua agenda, dá um jeito de vir aqui para Alphaville, São Paulo, participar desse treinamento e desse lançamento. Eu vou deixar aqui na descrição o site, o Instagram do Cleiton, e aí você consegue já chamar assessoria, garantir o seu ingresso. Se você puder, garanta o ingresso VIP para ter um pouco mais de proximidade, a proximidade com o Cleiton, estar mais próximo, pedir alguma orientação. Isso aí eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Meu amigo, suas considerações finais? Olha, minhas considerações finais se aceite mais e se cobre menos. Porque talvez esse esteja sendo o maior impeditivo do seu crescimento. O grau comparativo faz olharmos para o lado, principalmente hoje na época da rede social, e você sempre olhar para as pessoas, parece que todo mundo é melhor do que você, tudo que as pessoas têm é melhor do que você. Deixa eu te falar uma coisa, você é perfeito para o seu propósito. Qual propósito? Propósito no qual Deus te criou. Só que para você viver o seu propósito, você precisa se aceitar, você precisa se cobrar menos. Então, a partir do momento que você começa a se aceitar, todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem uma virtude, todo mundo carrega um kit propósito. O que é o kit propósito? Aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Só que primeiro você precisa se aceitar. Talvez esse esteja sendo o seu maior desafio hoje. Então, se aceite mais e se cobre menos. Muita coisa vai mudar na sua vida. Gostou desse conteúdo? Eu sei que você nesse momento deve estar falando assim, poxa cara, Yang, eu quero muito os cortes dessa entrevista. Cadê os cortes dessa entrevista? É só ir no Instagram, os cortes já estão disponíveis lá no Instagram, então você consegue pegar cada corte daqui, mandar no grupo da família, envia para os seus amigos, para os familiares. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem de vocês lá no Instagram falando, poxa, Yang, a minha tia, ela envia os cortes lá no grupo da família toda manhã e eu já virei, já sou uma audiência do YangCast. Eu acompanho o YangCast sempre no grupo da família. Eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens, então pega os cortes, vai lá no Instagram, os cortes já estarão disponibilizados lá, aí você consegue enviar cada corte no grupo da família ou envia para aquele amigo seu que precisa ouvir uma palavra de Deus. Cleiton, muito obrigado por você ter vindo aqui. Ó, vou abrir aqui o IKEA. Olha que eu tô aqui com a assessoria dele aqui, tá? Eu vou abrir aqui, ó, nos comentários. Eu quero que vocês comentem aí. Queremos parte 2 com Cleiton Pinheiro. Comenta aí, pode comentar. Aqui no vídeo você vai escrever assim, eu quero a parte 2 do Cleiton Pinheiro no YangCast. E aí nós vamos ligar pra Lília e vamos falar, Lília, olha essa agenda aí, como é que tá? Vamos trazer o homem novamente. Vocês sabem que sempre que vocês pedem, a gente traz o convidado de novo. Se eles pedirem, nós estaremos aqui de volta. E eu vou deixar até os assuntos, você pode escolher, ó, quero o Cleiton Pinheiro para falar sobre tal assunto. Olha só que legal. Isso aqui é mais que um podcast, é uma mentoria. Então, deixa a sua mensagem pra gente aqui na descrição. Nós vamos ficando por aqui. O podcast de hoje foi um podcast que nos trouxe diversas lições. Nós fomos abençoados de diversas formas. Mas uma das lições nesse podcast que ela é talvez a mais importante é justamente a questão de você não errar no básico. Nós, por costume, às vezes queremos ser perfeccionistas. Nós queremos mirar o topo, nós queremos chegar no lugar mais longe, nós queremos ser o primeiro da fila, nós desejamos as coisas grandes. Mas, na maioria das vezes, no percurso de viver isso, no percurso da gente viver algo grande, a gente acaba olhando muito para frente e esquecendo às vezes de algo que é básico. E talvez isso está do nosso lado ou isso está em nós. Esse caminho pelo sucesso, esse caminho por viver o ápice em nossa vida, às vezes nos cega para problemas que são pequenos, problemas que são básicos, mas eles têm uma força, eles têm uma potência destruidora, até mesmo do nosso propósito. Tudo muda quando nós fazemos justamente isso. Esquecer um pouco o que está ao redor, tirar um pouco aquela cobrança, aquele olhar extremo para o objetivo, parar um determinado momento, olhar para nós e identificar onde estou falhando, qual é o ponto básico que eu estou errando, qual o básico que eu estou deixando de fazer. Porque às vezes em uma corrida, você parar para resolver, para trocar pneu, você parar para arrumar as emoções, isso pode significar a vitória. Porque chegar mais longe é muito mais importante do que chegar rápido. Não adianta você correr para um objetivo se você não vai conseguir chegar nele. Ou você vai estar completamente despreparado emocionalmente para viver aquilo. Então a lição dessa entrevista, o ápice dessa entrevista é isso.
Cuidado, você pode estar errando no básico e isso pode te custar muito caro. É tempo de parar, refletir e corrigir os erros para que você consiga chegar no objetivo que você nasceu para viver. Esse foi o nosso episódio de hoje do Youngcast. Eu sei que você não vai ficar por aqui e eu sei que você vai maratonar o Young hoje. Você ama esse podcast. Como eu gosto de facilitar o seu caminho, a minha produção vai deixar para você aqui o próximo episódio. Eu já estou com um convidado pronto para trazer muito conteúdo para você. Então faz o seguinte, só pausa esse vídeo, vai no micro-ondas, prepara uma pipoca e dá o play, porque essa entrevista aqui vai falar muito com você. Eu te espero no próximo episódio, é só clicar em 3 segundos que eu já estou pronto para te receber.